seus 20 minutos, depois 20 minutos, aí automaticamente os grupos se retirarão, voltarão os outros 2 grupos, 20 minutos, aí os jurados se reunirão e responderão exclusivamente a uma pergunta: se os réus são culpados ou inocentes. É só esta pergunta que eles vão responder, se são culpados ou inocentes. Alguém tem alguma dúvida? Pois não. Não, você tem os seus 20 minutos, conforme você achar que seja melhor para sua esposa. Eu aconselho que as pessoas fiquem de pé e usem o espaço, mas nos seus 20 minutos você é livre. Carla, o que é mais importante? Presença de todos, porque as pessoas pontuam pela presença. Então, eu preciso que você acompanhe isso. Tudo bem? Começamos com a acusação. Os senhores jurados, alguma dúvida? Tudo bem? Podemos? Então, muito boa noite, está iniciado o trabalho. Boa noite, excelentíssimo juiz. Boa noite, excelentíssimo juiz, doutores advogados, colegas de promotoria, réus e senhores jurados. Começo agora, juntamente com a equipe de promotoria, falando em nome do Ministério Público, a explanação sobre homicídio vil, cruel, desnecessário e precipitado do senhor Roger Wetmore, que, assim como o grupo de acusados, fazia parte da Sociedade Espeleológica, uma organização amadorística de exploração de cavernas. E juntos foram denunciados quando estavam em uma caverna que não havia saída por consequência de um desmoronamento e ter executado para próprios fins e sem piedade o senhor Roger. E posteriormente devorá-los após tê-lo acusado da desistência, quanto a que ficou pactuado que seria tirar a sorte para aquele que perdesse, fosse morto e servido de alimento para os demais. Alegaram os 4 acusados que o pacto não poderia ser rompido, principalmente pelo fato de que foi a própria vítima que teria proposto o acordo. Apesar de que naquele momento, em emoção, sobreveio a razão. Os contratos poderiam, obviamente, ser rompidos. Outro aspecto de Roger, de lançar os dados, o fizeram do seu companheiro em seu lugar, e para seu infortúnio, a sorte caiu sobre o próprio. Fundamentado e orientado pelo princípio da dignidade humana, proclama no artigo 5º da Constituição Federal a vida como direito fundamental do indivíduo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança e propriedade. Ao proclamar isso, significa que o ser humano tem direito a continuar a vida e que ninguém, mas ninguém, tem o direito de interrompê-la. Pois a vida é o bem mais precioso que desfrutamos. Diante disso, a legislação penal pune todo e qualquer ato ilícito em relação aos direitos humanos, ou seja, contra a existência humana, assim relatada no artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Pode ser alegado também que não houve nenhuma exclusão e ilicitude com base no que é presente no artigo 23. Não há crime quando a gente pratica o fato. Realmente, em estado de necessidade, o que não é o caso, pois se efetivamente estivessem em estado de necessidade, não optariam por tirar a sorte, porque não conseguiriam raciocinar de forma coerente, pois estavam desidratados e com isso faziam confusão mental. Ou seja, a vítima seria escolhida aleatoriamente, sem fundamento ou um acordo. Em legítima defesa, também não. Pode ser efetivado porque não houve nenhum tipo de agressão por parte da vítima. Portanto, não há justificativa concreta para o assassino de Roger. Ora, se estavam eles de fato necessitando se alimentar, por que não guardar que a natureza escolhesse o que morresse primeiro? Ou, se realmente havia necessidade de sobrevivência, por que não se autoflagelou? Bom, a fome era tanta que ele podia se autoflagelar
Isso seria comum. E não tentar destruir a vida de uma outra pessoa. E por que não fizeram isso? Não fizeram porque o ser humano, por ser um animal racional, a natureza dele não deixa acontecer isso. É mais fácil você tirar a vida do outro. Diante disso, os quatro exploradores são indubitavelmente culpados, pois cometeram homicídio, ainda que pela sua própria sobrevivência, pois retomaram o que foi primordialmente sobre o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei, e nenhuma vida tem maior importância que a outra. Ou seja, estando diante do direito de duas ou mais pessoas, a vida não há como exigir o sacrifício de uma para conservar a vida de outro. Deste modo, justo magistrado, a assistência de acusação, através do seu advogado, espera que Vossa Excelência, ao se debruçar do exame deste processo, derrame sobre o mesmo o seu espírito de justiça, julgando procedente a acusação e condenando os acusados na forma preferencial, acusatória, não como forma de vingança, mas como medida de justiça. Dando seguimento ao caso, eu chamo a minha colega advogada, Renata, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, meritíssimo. Boa noite, advogados. Bom, a única versão que sabemos é a dos réus, que eles podem muito bem tê-las contadas a seu favor. A versão dos réus diz que em determinado momento, Roger, quando não havia mais comida, Roger decidiu fazer um jogo de dados que o perdedor morreria para salvar os outros. Só que Roger, quando ia jogar os dados, desistiu da ideia. Os réus, mesmo assim, continuaram a jogar os dados, condenando-o à morte. Nenhum de nós estava lá para saber se realmente foi Roger quem deu a sugestão dos dados. E não se pode afirmar com certeza que eles esperaram a comida acabar. Não tem como ter certeza que foi Roger que emitiu as mensagens. Se realmente não foi ele, possivelmente ele estaria amarrado, sendo refém de 4 assassinos. Roger não doou sua vida para salvar os réus. Ele pode muito bem ter sido coagido, pois estava em minoria. Era apenas ele com 4 assassinos. Provavelmente ele tenha tentado implorar pela sua vida. E não houve piedade dos réus. O corpo dilacerado de Roger encontrado na caverna comprova o ato. O fato de Roger ter desistido de jogar os dados é completamente relevante. O ato de Roger não contrariar os réus a jogar os dados demonstra que, além de estar em pressão psicológica por estarem presos, reforça a ideia de coação da parte dos outros, que viram que não seriam as vítimas. Quantos réus jogaram por ele, ignorando sua vontade, sabendo da consequência final, cometeram o crime de homicídio previsto no artigo 121, parágrafo 2º do inciso 4º. O Estado enviou várias equipes e 10 homens acabaram morrendo no resgate. O governo gastou dinheiro para salvá-los, e não para salvar apenas 4 homens, e sim os 5 que se encontravam lá. Não se pode alegar que o Estado se omitiu. Ainda tem o canibalismo, que se encontra como um crime de mutilação e profanação de cadáver. O canibalismo é um ato repugnante, imoral e um grave desrespeito à dignidade humana. Com base no direito inviolável à vida, que fica explícito no artigo 5 da Constituição Federal, pode dizer que qualquer atentado que acabe com a vida deva ser punido perante a lei. Não havia necessidade de tal crueldade, pois poderiam ter encontrado alternativa. O valor que a vida humana possui é inquestionável, portanto, os assassinos devem ser condenados por motivos de fato. Diante desses fatos, é requerida a condenação dos denunciados com base no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal. O artigo 121 relata: homicídio simples, matar alguém. Homicídio qualificado, parágrafo 2º, se o homicídio é cometido. Inciso 4, a traição, a emboscada ou mediante a dissimulação ou outro recurso que se torne impossível a defesa. Para excluir o fato da hipótese de estado de necessidade, quem pratica o fato... Falei sobre o artigo 24 do Código Penal, que por si só explica o artigo 23, que não pode ser aplicado nesse caso. A nossa doutora Thaís vai entregar uns laudos que comprovam.
Artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual e que não provocou por sua vontade nem por outro modo poderia evitar. Parágrafo 1º. Não se pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Analisando o artigo, posso afirmar que não houve em nenhum momento perigo atual. E com isso o fato não pode estar dentro de estado de necessidade. Os réus estavam em estado de desespero e pressão psicológica. Não de necessidade de cometer o fato plenamente conscientes. Além do rádio capaz de receber e enviar mensagens, eles também possuem alimentos na caverna, que de forma escassa, mas mesmo assim ainda tinham. Poderiam ter feito racionamento de comida e água, comendo um dia sim, um dia não. Assim fariam uma comida de 20 dias durar 40. Sabendo que o resgate demorou 32 dias, é correto afirmar que com a medida simples de racionamento, o jogo de morte dados é completamente fora do senso comum. Quantas pessoas em nossa sociedade se encontram em estado de necessidade? No dia 16 de novembro de 2005, a Justiça condenou a empregada doméstica Angélica Aparecida de Souza, de 19 anos, a 4 anos de prisão em regime semiaberto, por ter tentado roubar um pote de manteiga em São Paulo. De acordo com o jornal Diário de São Paulo, ela afirmou que o ato foi causado por desespero, pois não aguentava mais ver seu filho de 2 anos passar fome. Angélica entrou no mercado e foi surpreendida pelo dono com um pote de 200 gramas de manteiga escondida no boné. A polícia foi acionada e Angélica passou 128 dias na cadeia de Pinheiros. Seu advogado Newton José de Paula pediu liberdade provisória por 4 vezes, mas todas foram negadas. Ele recorreu ao STJ, alegando que sua cliente não tinha antecedentes. E mesmo assim, depois de 4 vezes, a Angélica foi liberada, mas depois foi condenada a cumprir em regime semiaberto. Essa mulher sim se encontrava em estado de necessidade, nem por isso ela se precipitou e tirou a vida de outra pessoa. Se a justiça condenou uma mulher que roubou um simples pote de manteiga, como não condenar os réus que cometeram homicídio doloso qualificado? Afirma que os réus estavam conscientes do ato que cometeram e não utilizaram todos os meios de possibilidade de sobrevivência e tiraram a vida de Roger. Digo, portanto, que os réus são culpados por homicídio doloso qualificado. E por aqui encerro minha tese e eu passo a voz para a doutora Verônica. Boa noite a todos. Boa noite, Meredith, senhores jurados, colegas da defesa. Eu estou aqui para mostrar aos senhores, através de teses argumentadoras, que esse caso não se baseia num simples caso de estado de necessidade. Que esses 4 assassinos, que se mostram ao mesmo tempo frios e calculistas, cometem um crime macabro, canibal. Deverão ser punidos pelos crimes de homicídio qualificado, mutilação e profanação de cadáver. Como nós podemos observar, desde o início, o Sr. Roger se despontou como líder da equipe, dando ideias de como propor soluções, alarmar os ânimos, ou seja, sendo o porta-voz da equipe. Sendo assim, ele era o pivô, ele era o principal. Como dizem os réus. Mas o que nós temos que deixar bem claro aqui, senhores, é que o objeto de comunicação entre os confinados e o acampamento de resgate era feito através de mensagens. Portanto, não teríamos como saber se na verdade era Roger quem estava se comunicando com o resgate. Assim como também não é possível deduzirmos, afinal nenhum de nós estaríamos presentes lá, se realmente foi Roger quem propôs esse sorteio. Um sorteio absurdo, ressalto. A euforia, a alegria, a curiosidade que se encontravam cedeu lugar a outras terríveis emoções. Tristeza, medo, choro. As respostas se encontram na face. Essas situações mais tarde poderiam comprometer esse relacionamento. O estresse começa a desencadear a ira, a raiva, a busca de um culpado. O líder Roger, antes exaltado frente ao sucesso do passeio, agora era execrado,
crucificado pelos seus liderados. Do estado de pânico que se encontravam, instala-se agora um estado de necessidade. Porém, não a necessidade que os colegas alegam. A necessidade, sim, de punir. De fazer com que alguém pague pela situação que eles foram colocados. Chegando a tal ponto de um dos mais afoitos, dos mais precipitados, ter atacado uma pedra em Roger, que se encontrava distraído ou dormindo, perfurando-lhe o crânio. Os outros do grupo nada fizeram para impedir, ou compactuaram com ele. Agora eu peço licença, meritíssimo, para lembrar-lhe de uma tragédia que aconteceu na Cordilheira dos Andes, onde um grupo de pessoas ficaram confinados por 72 dias. 72 dias. Diferentemente dos assassinos que aqui se encontram, que permaneceram 32 dias. Lembrando, meritíssimo, que eu não estou aqui para comparar uma história com a outra. Só estou relatando aos senhores hipóteses. Lá eles comeram a carne humana, sim, a carne humana, de amigos mortos. Mas eu também não quero que seja ressaltado perante os senhores o canibalismo de ambos os casos. Porém, sim, a inteligência, o trabalho em equipe. Lá, o lema era um por todos, todos por um. Diferentemente do caso dos exploradores, que era um para todos. E 4 cruéis assassinos contra um homem. Sendo assim difícil alegar que seria uma legítima defesa, já que ele estava imune aos 4. Lembrando isso, Roger, perante esse crime macabro, ou seja, eles não mataram Roger por fome, mas sim por ira, por raiva de que teria sido ele que teria colocado os 4 diante daquela situação. Portanto, diante do crime macabro exercido por esses canibais que estão infiltrados na nossa sociedade contemporânea, entre vocês, eu peço que os senhores avaliem, que pensem entre si. Seria realmente uma legítima defesa? Seria realmente o que alegam um estado de necessidade? É uma questão de pensamento. E a prova principal é o corpo de um homem. Ele só queria viver sua vida, criar seus filhos. E mais que tudo, ele não queria morrer. Se coloquem na situação. Creio que nenhum dos senhores daria sua vida em um sorteio. Que muitos de fato me digam, senhores desse tribunal, em qualquer lugar que seja desse planeta, é válido fazer um contrato para que se tire a vida de uma pessoa inocente? Eu declaro aos senhores uma pessoa inocente. Reflitam. Colegas da defesa, reflitam. Bom, diante da decisão dos senhores, será possível apurar a resposta para essa pergunta. Declaro, por fim, as minhas considerações, passando a palavra ao meu colega, doutor Luiz Felipe. Obrigada. Boa noite, senhor meritíssimo, senhores do júri, colegas da defesa. Como representante dessa sociedade, eu termino com a tese de acusação indignado, chocado, revoltado com essas. Acho que essas palavras definem bem os meus sentimentos. Como relatado, essa é uma história típica, mas que não dá o direito a ninguém ceifar a vida de outro ser humano de forma tão cruel. Passamos para as nossas considerações. No livro sagrado, diz de forma muito clara: não matarás, que é o 5º mandamento, e na nossa Carta Magna não é diferente. No artigo 5º dos direitos fundamentais, no seu inciso 3º, diz que nenhuma pessoa deve ser tratada com tortura, nem ser levada a tratamento desumano e degradante. Não estamos tratando aqui
de uma novela, e sim de um fato real. Tratará inicialmente de imprudente de ilicitude, que é um estado de necessidade que consta no artigo 23 e 24 do Código Penal. Mas eu digo, de antemão, que o estado de necessidade não irá se adequar, pois o estado de necessidade é referente a crime atual e iminente, ao improvável e o impensável. A vida é um bem indisponível. Todos são iguais perante a lei, já diz a Constituição. Milhares de pessoas morrem de fome todos os dias, mas nenhum desses casos são relatados como canibalismo. Sabemos que as pessoas que aqui estão sobreviveram porque comeram da carne do próprio amigo. E digo mais, a pessoa quando está morta... Tempo encerrado, conclua, por favor. Por isso eu digo, meritíssimo, eu peço e clamo que se faça justiça aqui nesse tribunal hoje. Boa noite. Muito obrigado. 20 minutos para a defesa. Boa noite, Vossa Excelência, senhores promotores, demais presentes, colegas. Senhores, eu estou aqui para defender a absolução dos acusados. Acho que, nesse caso, não cabe a eles a condenação. A condenação maior para eles já está sendo. A vida inteira deles, agora, a partir do momento do caso, do fato, eles vão se lembrar do sofrimento, da angústia, do medo. E também não cabe, como a colega disse, não entendi muito bem, mas a raiva, a ira, culpar alguém, e você, a outra colega, confirma que ele não era o líder, e a outra confirma que ele era o líder. Então ficou meio confuso isso. Eles estavam sim em estado psicológico abalado, e uma pessoa em estado psicológico abalado com fome, sede, medo e até mesmo raiva não consegue pensar direito. Não consegue pensar direito. Por isso, senhores, venho aqui, junto com os meus colegas de defesa, pedir o perdão judicial para esses acusados. Aqui não são serial killers, não houve de forma alguma premeditação do crime. Ocorreram sim fatos, só que digamos assim que existem algumas exceções nessas circunstâncias, né, nos casos aí que vocês citaram, e eles estão sim amparados pela lei de estado de necessidade por conta do estado psicológico deles, por conta do medo, da vontade de voltar para casa. E assim como eles falaram também que o bem maior é a vida, eles estavam querendo sim a vida. E ali naquele momento, quando o Estado se omitiu a responder ao Roger, né, que no caso era sim o líder, se poderia ou não fazer o sacrifício de uma para todos, o Estado se omitiu. O Estado não respondeu nada. E muitas vezes o ditado diz: quem cala consente. E no estado que eles se encontravam, ocorreu sim, e podem sim ser amparados pela lei do artigo 23, inciso 1, e o artigo 24 da Constituição Penal, que diz, de forma brilhante e clara, não há crime quando a gente pratica o fato. Inciso 1, em estado de necessidade, artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não eram razoáveis exigir-se. Aqui fica claro tudo o que houve naqueles dias. Sem mais excelência. Boa noite, excelência. Boa noite, senhores promotores. Boa noite, senhores jurados, colegas aqui presentes. Bom, eu parto do princípio que esse caso tem que ser excluído de qualquer ordenamento jurídico. Tanto na questão moral como na questão física. Os
réus, quando decidiram tomar essa decisão, eles se encontravam numa prisão subterrânea, longe de qualquer ordenamento jurídico, e sim no estado natural. Os nobres promotores falaram da exclusão de ilicitude, que aqui cabe sim essa exclusão de ilicitude pela necessidade. Simplesmente o que eles fizeram foi cumprir um acordo entre eles, aceito por todos, e também originalmente foi decidido, foi opinado, foi decidido pelo Sr. Roger. Infelizmente,